Bicolores são todas as flores, são os passarinhos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola vivencial, a minha, a sua escola. E para que ela fique mais abençoada, nós queremos chamar esses irmãos maravilhosos para orar conosco. Ore com eles também. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos reunidos para mais uma escola vivencial online. Estaremos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso tema de hoje é a ausência de um sentido para a vida. E esse tema nos traz aquelas reflexões sobre aquelas perguntas existenciais. O que nós viemos fazer aqui, né? Qual o sentido para a nossa vida? Qual o propósito que nós temos? Mas a Bíblia, ela nos traz a luz para respondermos essas perguntas. Então vamos falar aqui sobre 3 versículos que nos demonstram como deve ser o nosso entendimento para que possamos responder a essas dúvidas existenciais. Em Efésios, nós encontramos que Deus nos diz que nós somos sua criação. Nós somos criação de Deus. Nós somos feitos para Ele. E justamente por sermos feitos para Ele, que nós temos que fazer as obras que Ele colocou para que nós seguíssemos. O objetivo principal seria esse: seguir as obras de Deus, deixar-se levar para as obras que Cristo nos encaminha, que Cristo nos direciona, que Cristo nos mostra. Outro momento da Bíblia que temos também, que nos ajuda a responder esses questionamentos, é em Eclesiastes. Em Eclesiastes, nós temos a questão da obediência a Deus. Então, nós estamos aqui para obedecermos a Deus, sermos fiel a Deus, sermos fiel aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. E assim, sendo fiel a Deus, nós podemos conseguir descobrir o nosso sentido para estar aqui, o nosso sentido para a vida. A terceira luz que recebemos da Bíblia está em 1 Coríntios, em que nos coloca que nós fomos criados para a glória de Deus. Então devemos dar essa glória. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então esse é um dos sentidos principais para a nossa vida. Então, só lembrando, nós temos 3 versículos que nos mencionam e que nos esclarecem esse sentido da vida, que é: somos criados por Deus, devemos ser obedientes a Deus e devemos dar glória a Deus. No Salmo de hoje, ele também traz uma mensagem que vai ajudar na compreensão desse tema. Fiquemos agora com o Salmo. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente.
É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Que salmo lindo esse de hoje, né, meus irmãos? E é o salmo de hoje que coincide com esse tema bonito que a nossa escola vivencial escolheu para hoje. Que a questão dessa ausência do sentido da vida, nós conhecemos já quando participamos daqueles três maravilhosos dias. E lá nós descobrimos, mas depois da nossa descida, de vez em quando a gente esquece e precisamos ser lembrados novamente. E esse salmo reforça bem essa situação, que a salvação de quem é justo vem de quem? Vem de Deus. Nós somos sabedores disso. E como bem o Clodoaldo enfatizou na nossa introdução, a gente estando no caminho de Deus, cumprindo os seus mandamentos, estando perto de Deus, nós temos esse sentido da vida. E nesse salmo, enfatiza mais ainda que a gente cumprindo os nossos compromissos, fazendo o bem, não fazendo o mal, estando ao lado de Deus, a gente tem sempre esse sentido da vida. E com alegria, como bem diz o salmo. Quem está perto de Deus é alegre, tem a alegria. Temos tribulações, mas seguindo firmes, junto com Deus, a gente vence essas tribulações, porque Deus dá esse sentido para nós. E aí a gente lembra também, fazendo associação, que quando a gente clama a Deus, Deus nos ouve, Deus está conosco. E muitas pessoas nas atribulações acabam usando a palavra reclamar. Reclamar é clamar de novo aquilo de ruim que está acontecendo. Mas nós, como cristãos, seguidores de Deus, nós temos sempre aqui clamar a Deus. Clamar, Ele nos ouve. E não vai se repetir as coisas ruins para a nossa vida. E aí se dá o sentido da vida. Então é nesse sentido que a gente fecha essa reflexão com esse salmo. A salvação de quem é justo vem de Deus. E que nós estejamos sempre perto de Deus para termos essa salvação e não perdermos esse sentido da vida. E para dar a introdução ao tema oficialmente, eu conclamo a todos para nós rezarmos para o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos direto do Seminário São Pio X. Temos como convidado um cursilista que fez o 16º Cursilho para Jovens. Ele que é o seminarista Juan Patrick Rocha, da Arquidiocese de Santarém. Ele está cursando Teologia na Faculdade Católica de Belém, e a teologia é um período de configuração a Cristo. Ele tem 23 anos e é de Monte Alegre. Ele
escreveu uma obra junto com a professora doutora Francisca Canindé sobre a questão da ausência de um sentido para a vida. E é sobre este tema que hoje nós iremos debater na nossa escola. Juan, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço muito. Para mim é um momento de muita alegria poder estar falando sobre aquilo que eu produzi, pesquisei, né, juntamente com a minha querida professora doutora Francisca Canindé. E diante de todos os acontecimentos acerca do ato em si, principalmente do suicídio, que nós focamos muito nisso, né, houve em mim uma inquietação acerca de tudo isso que acontece, né, algo que leva o indivíduo a pôr fim em sua vida. E aí me pus a pesquisar sobre quais são os sentimentos, né, o porquê da pessoa realizar tal ato. E nesse nosso primeiro momento, para a gente começar essa nossa reflexão, a gente fala assim sobre alguns termos, né? A questão da ausência, a questão da ausência de um sentido. Qual é esse sentido da vida, né, que nós cursilistas vemos no nosso cursilho 3 dias? Como é que a gente pode trabalhar então com esses termos de ausência de sentido na vida humana? Então, os termos, né, que se faz presente no tema, a ausência em si é algo que, particularmente ou cotidianamente, a gente sente, né? Todo mundo sente a ausência de alguma coisa. E aqui, o que está no final da frase do tema é a vida. Será que nós temos essa ausência na vida? Qual é essa ausência? O que provoca essa ausência? E o próprio sentido. Quando nós temos um sentido, nós temos uma direção a caminhar. Temos um lugar onde queremos chegar. O próprio sentido, ele nos norteia, nos dá uma direção. E diante de um movimento como este, que nos salienta a vivermos o 4º dia, uma experiência missionária para toda a vida, nós precisamos ter esse sentido para que essa ausência seja superada. São lacunas que se criam dentro, no nosso próprio interior, mas que, e aqui como bom católico, predisponho, né, Deus como esse sentido último para a nossa existência, para suprir essa ausência que se faz presente dentro do nosso ser. Em momentos, né, às vezes perduram por tempos, ou às vezes se tem essa ausência, outra hora ela passa, mas às vezes acontece novamente. Então eu preciso ter uma direção a caminhar, algo a me firmar. Então o sentido, nós podemos nos configurar, nos elevar, nos inclinar para Deus. E esse Deus, ele nos tirará essa ausência. E Juan, interessante observar que nas últimas décadas essa ausência, né, essa falta de um sentido para a vida parece que se tornou assim mais forte, né? Não sei se durante a pesquisa você conseguiu algum dado nesse sentido, mas eu vejo assim que boa parte da nossa juventude ela se perde facilmente, né? Sem esse sentido que você falou, sem essa procura desse Deus que realmente dá a direção. Você foi muito feliz na sua fala quando disse, né? Sentido é direção. Quando a gente entende que esse sentido deve ser norteado por esse Deus, então essa ausência é satisfeita, né? E na sua pesquisa, aconteceu alguma coisa de poder observar sobre esse fato? Durante o meu curso de filosofia, eu pude conhecer um tema que inclusive está presente aí, a chamada crise da metafísica, né? O que é a metafísica? É o que nós acreditamos, né, para além da nossa realidade. E desde o século XVII, quando a própria revolução científica, né, chegou até nós, ou melhor, se desenvolveu, percebemos que a ciência ela nos trouxe uma disparidade entre a questão ciência e fé. Então, quando se tem a ciência e a fé, é sinal de que se tem reflexão sobre a fé. Tem uma reflexão sobre a fé. E a metafísica, ela se pôs em crítica, ou seja, em crise. Ou seja,
não se tem mais aquela fé consolidada como se era antes na Idade Média, né? Então aqui agora eu vou refletir se os milagres, os fatos miraculosos que acontecem na religião da Igreja Católica são verdade ou não. Então, o homem, nesse período, no século XVII para cá, a inclinação dele muda. Não é mais uma inclinação vertical rumo a Deus, mas sim uma inclinação horizontal. Eu olho agora o que está ao meu redor, né? Então eu vou buscar muito mais atributos para poder chegar a essa crença a Deus. E às vezes o homem ele acaba se perdendo, perdendo os preceitos de fé, os preceitos religiosos, e acaba acreditando toda a sua investigação apenas na ciência. E aí é que se faz presente a distinção da minha fé. Eu tenho que acreditar em Deus e ter a ciência não como algo negativo, mas como algo positivo. Inclusive é um dos dons, né, o dom da ciência que nós temos. Então a ciência ela não pode me descreditar da fé. Sabendo que é meio antagônico, né? Porque ver ciência e fé parece assim que andam separados, mas nos últimos tempos a gente vê assim uma possibilidade imensa dessa ciência que tem tecnologia no meio, levando espiritualidade a muitas pessoas e procurando dar um sentido também à vida das pessoas, né? Mas aqui no nosso roteiro a gente colocou um outro item, né, Juan, que a gente pode falar para os nossos irmãos. E essa vida hedônica? A vida hedônica, hoje é possível notar que há uma preocupação muito mais com aquilo que é contingente, ou seja, aquilo que não é necessário. Geralmente eu dou muito mais importância a um celular do que a uma Bíblia, né? E na Bíblia a gente sabe que está presente a palavra de Deus, e a palavra de Deus é essencial na nossa vida. Então a vivência hedônica eu vou buscando os prazeres. E é os prazeres que muitas vezes ditam tudo aquilo que eu vou vivendo. A minha existência são ditada apenas pelos prazeres. Então é uma preocupação que inclusive o próprio Papa Francisco, vamos ver em outro ponto à frente, ele teve de salientar que não nos apeguemos nessa vivência hedônica do prazer, mas sim naquilo que está para além da nossa realidade. E é o que eu falava no início. Devemos buscar esse sentido. Esse sentido ele está para além da nossa realidade, que é o próprio Deus. Está para além, mas ao mesmo tempo se faz presente na nossa realidade, que é o próprio Deus. É uma coisa interessante, tá, meus irmãos? Principalmente os nossos irmãos que são casados, que têm filhos, né? E para nós mesmos, para nós adultos, né? O Juan falou em algo assim que é muito interessante. A gente acaba sendo manipulado por esse aparelhinho aqui, né? Por exemplo, nós estamos fazendo tudo agora através dele e a gente acaba se deixando levar muito por ele. E se a gente não educa as nossas gerações, isso aqui vai educar as nossas gerações, dando um novo sentido que não é o sentido real que nós, que crescemos dentro de uma igreja católica atuante, quer para as futuras gerações. Como é essa relação família e igreja quando se fala da ausência de um sentido para... No século XIX, mais precisamente 19, logo que surgiu também com a Revolução Industrial, uma das questões que Durkheim abordou e citou foi que a igreja e o Estado estavam perdendo o poder de congregar, de juntar, de criar aquele vínculo familiar. Por quê? Tudo que ali foi produzido com aquela revolução, né, foi afastando os familiares um do outro, e assim foi levando até o próprio desmerecimento, a perca de tudo aquilo que se era produzido como valores na família. E essa relação família-igreja. A igreja ela tem esse papel de congregar a família, de juntar a família. Por isso a importância do filho, a mãe, o pai ir na missa ao domingo, no encontro da catequese o pai está presente.
Então a igreja ela busca por esses caminhos tentar fazer essa congregação familiar, né? E algumas vezes a gente nota que às vezes o pai vai na missa, mas o filho não vai, ou vai a mãe e não vai o pai. Então há essa distinção, né? Há o que eu costumo dizer ser um erro, porque o certo seria ir à família, seria um exemplo a dar para o seu filho. Porque o filho ele vai notando tudo aquilo que acontece em casa e vai projetando para si. A famosa frase, né, Juan? Os exemplos, eles arrastam, né? Eles fortalecem. E dentro dessa fala que o Juan acaba de nos brindar, né? Eu lembro aqui saudosamente do meu pai, né? Meu pai ia junto com a minha mãe, meus irmãos, todo mundo tinha que se arrumar para ir junto para a missa, né? E aí, a partir do momento em que a gente já podia discernir algumas coisas, aí eles já deixavam a gente ir em horários diferenciados, né? Eles gostavam muito da missa da manhã logo cedo. E a gente sabe que boa parte dos adolescentes não são muito fãs de acordar tão cedo, né? Então a gente ia em outros horários. Então isso que o Juan colocou aí é muito importante, gente. A gente precisa manter esse vínculo, essa presença desse Deus através da família, né? E através da igreja, né? Dessas duas igrejas aí. A igreja da nossa comunidade e a igreja doméstica. Mas a gente falando sobre essa igreja, de que forma ela pode nos ajudar, Juan? O que na pesquisa essa igreja que é atuante, que é a igreja de Cristo, que é a igreja que está em movimento, pode fazer quando encontra pessoas que não têm sentido para a vida? Tudo é uma questão de formação, né? E a igreja trabalha muito com isso, com a formação. Por isso nós temos a presença das nossas pastorais. Pastoral familiar, pastoral da criança, pastoral dos casais, né? Tem o SCC, e assim entre outras. Então, essas pastorais, elas têm como trabalho formar as famílias para que mantenham todos aqueles valores cultivados durante toda uma história. Então, o papel das pastorais que estão presentes dentro da nossa arquidiocese, eles são fundamentais na comunidade. Assim também junta-se a catequese, a própria missa. O padre ele deve usar a missa para uma formação familiar. Não se pode se ater apenas em discursos assim falaciosos que não formam, porque pode acontecer, né? Às vezes o padre fala tanto e a família não se sentir formada ali. Então é preciso ter uma formação consistente com base na pessoa de Jesus Cristo, da Sagrada Família de Nazaré, que é um grande espelho para as comunidades, para as famílias da nossa arquidiocese, a família de Nazaré, né? Todo sofrimento ali era superado por meio da força de uma ação divina do próprio Deus. E essa força é a força que deve existir dentro das nossas famílias. Então as pastorais elas têm um trabalho fundamental nisso, assim também como os movimentos, né? Os movimentos, principalmente aqui no nosso caso, o Concílio de Cristandade. Temos as categorias de formação nos nossos encontros, nos nossos retiros. Os jovens, depois os adultos. Aí está o início ali da formação de uma família, na parte da juventude. Os jovens já pensam em ter a sua família, em ter os filhos. E depois temos os adultos, aqueles que já têm as suas famílias, têm seus filhos. Então ali o concílio também pode proporcionar uma formação íntegra, familiar, baseado na pessoa de Jesus Cristo e à luz da palavra de Deus. E é interessante também observar, Juan, por exemplo, escola retrasada, foi falado sobre o PNCA, né, que é o Cursilho em Missão, né? E ali naquele momento se fala justamente isto que você mencionou, né? A nossa igreja tem pastorais e tem movimentos. E esses movimentos e pastorais, eles devem realmente assistir a essas pessoas sofridas, a essas pessoas que procuram dar um sentido para a vida, né? Eu acredito fielmente assim que o cursilho ele tem dado assim sentido para muitos irmãos, né? Então,
a sua vida, se ela está, digamos assim, eu costumo dizer, um pouquinho desorganizada no âmbito da fé, um encontro como o do Cursilho, ou o encontro das catequeses, ou a sua igreja, a sua comunidade, pode ser de repente o início dessa caminhada, né? O início da busca desse novo sentido. Então a igreja, ela passa a ser realmente aquela que te acolhe, aquela que te faz realmente ver, olha, você saiu um pouquinho do caminho, mas você tem o livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. Você tem o livre-arbítrio para verificar o que realmente está te fazendo bem, né? E a partir do momento em que a gente tem irmãos e irmãs que possam nos orientar, como sacerdotes e irmãs religiosas e catequistas, leigos, né, engajados, aí realmente a gente encontra um novo sentido para a vida, né? E aí a gente vai falar desse Cristo Vivit aí, Juan. O que é isso? Eu costumo dizer, só voltando um pouco à fala, eu costumo dizer que o MCC é uma catequese dada em 3 dias. Aquilo que muitos jovens às vezes não conseguiram abstrair ou obter durante 3 anos de catequese, eles conseguem em 3 dias. Né? Muitos irmãos daqueles a qual eu tive a oportunidade de conhecer e participamos do 16º Cursilho, ainda hoje a gente percebe que estão engajados na comunidade. Isso para mim é uma grande alegria, porque eu consigo notar aí, né, o fruto do trabalho do movimento de Cursilho de Cristandade. E o Papa Francisco, na Cristo Vivit, justamente, ele diz que a igreja nunca deve deixar de assistir aqueles que sofrem. Por quê? Porque eles sofrem, a dor que eles estão sentindo, eles não expressam em palavras. Eles não expressam em palavras. É por isso que é uma grande dificuldade para a psicologia hoje identificar quando uma pessoa ela está no fim último da vida. Porque a pessoa ela não expressa em palavras. Ela expressa em atitudes. E às vezes as atitudes são pouco notadas. Por quê? Porque a visão daqueles que estão aos arredores, elas não estão voltadas para o irmão, para a preocupação com o bem-estar do irmão. Estão voltados para a preocupação do ter, do ser, né, que é uma das questões hoje. Às vezes a pessoa quer muito ser algo, ser notado. E às vezes esquece que aquele que está ao lado, ele está sofrendo. E ele está se revelando, está revelando a dor. Mas por falta de atenção, por eu olhar só aquilo que me interessa, e às vezes até na própria pessoa, eu busco aquilo que me interessa. Eu não busco aquilo que de fato está acontecendo na realidade. Então o Papa Francisco, na obra, ele nos convida, quanto igreja, para que nós estejamos próximos e acolhamos essas pessoas que sofrem, porque às vezes elas não conseguem carregar o fardo muito pesado. E às vezes necessita apenas de uma palavra nossa para que elas voltem-se para Cristo e deem a Cristo esse fardo que elas carregam. Interessante também, Juan, é que com a pandemia, as pessoas ficaram mais isoladas dentro da sua própria comunidade, né? Elas ficaram ilhadas com várias pessoas do lado. A pessoa fica com o seu celular ou ele assiste tudo pela TV. E às vezes ela quer buscar ajuda, mas a tecnologia ela é fria, não tem como, né? E aí de repente alguém que está precisando de ajuda num grupo de WhatsApp recebe uma frase que não era só para ela e de repente ela se perde, né? E assim também, meus irmãos, vocês que estão assistindo, não só da Arquidiocese de Santarém, mas de todos os lugares, em alguns momentos algumas pessoas dizem que depressão, desculpa a expressão aqui, é frescura, mas não é frescura. É o momento em que o outro precisa de você. É o momento em que o outro precisa realmente ver sentido em tudo que ele está fazendo. E o Juan, ele disse algo muito interessante, né? Você está do lado, você está junto, mas você não vê, você não enxerga, você não consegue sentir o outro. E o outro também não sabe como se expressar. E é importante verificar que quando essa ausência se torna quase o todo desse ser humano,
aí realmente as coisas declinam, né? Aí a gente vai verificar o objeto de estudo desse trabalho do Juan, que foi a questão do suicídio nas famílias, né? A ausência desse sentido para a vida. Como é que a gente pode falar, então, como é que a família, de repente, como é que essa família está atuando, Juan? Como é que você viu isso através do seu estudo, da sua pesquisa? A família ela encontra grande dificuldade em aceitar que um dos seus esteja com algum sofrimento interior. E quando se recorda disso, faz vista grossa. Eu costumo dizer, faz vista grossa. Justamente aquela expressão que você falou, né, de que isso é frescura. E às vezes a família leva por esse sentimento de frescura, pensando que é só algo momentâneo, que é só um corpo mole, e se perde e perde o seu por pensar dessa forma. A família já desestruturada, que nós temos muito hoje, e se for analisar os casos de suicídio, eles estão muito presentes nessa família que está desestruturada, que não tem justamente um sentido, né? Ela não sabe o que dizer. É por isso que se limita no sentimento de frescura. Ela não sabe o que dizer para aquele que sofre. E aqui é que, enquanto igreja, nós devemos disponibilizar a essa família argumento, sentimento, conhecimento para que ela saiba lidar com aqueles que sofrem. Porque a família, ela tem o seu, aquela pessoa que está ali, né, está com um sofrimento psicológico. Hoje ele está sorrindo, expressando um sorriso, muitas das vezes com medo das palavras que são desferidas a ele na questão da frescura, como a gente ouve muito, né? Isso é uma grande agressão. Então a família, a única coisa que ela sabe dizer é aquilo. Então a pessoa ela começa a disponibilizar sorrisos, a pessoa que está adoecida, né? Ela consegue disponibilizar sorriso, mas com medo do julgamento, daquele julgamento da própria família. Então a igreja ela tem que ter esse papel fundamental de disponibilizar essas pessoas um modo como elas devem tratar aqueles que estão em estado de sofrimento. E também é interessante poder observar que as ações do Cristo que, por exemplo, se apresenta através das nossas catequeses, através do movimento de cursilho, é esse Cristo que está de braços abertos, né, para receber a todos. E quando a gente fala de movimento de cursilho, a gente está falando assim de uma grande família, né? Mas às vezes até essa grande família, às vezes a gente não consegue observar muito. A gente fica às vezes tanto no ativismo que às vezes a gente também não percebe alguns sinais, né, Juan? Desse nosso novo tempo, a tecnologia em si aumentou assim consideravelmente os índices, né, de suicídio, mas também houve frutos bons. Trouxe a grande oportunidade da gente estar aqui falando sobre essa temática para você que está aí do lado e de repente abraçar mais os seus filhos, acariciar mais eles, orar juntos. Nossa, que saudade quando meu pai e minha mãe colocavam todo mundo para orar. E eles faziam com que a gente repetisse as orações da nossa tradição católica e com carinho e com zelo faziam com que a gente repetisse e que aquilo se tornasse um hábito na nossa vida, né? Eu fiquei feliz que esses dias eu participei de um evento, né? E uma convidada chegou no local e nesse local tinha uma gruta de Nossa Senhora de Fátima e ela tinha levado o filhinho dela de 5 anos. Quando o garotinho viu a imagem, ele disse: mamãe, a mamãe do céu, bora rezar para ela. E aquilo me comoveu tanto, gente, e eu fiquei assim extasiado, né? Porque a convidada era uma juíza e eu suponho que às vezes os juízes não têm tanto tempo assim, mas aquela juíza ali realmente fez o papel dela. Apresentou a mamãe do céu e fez com que ele rezasse. Aí ele rezou a Ave Maria, ele rezou o Pai Nosso e ele rezou o Santo Anjo, né? Então vejam que
quando a família realmente está atuando, esse sentido da vida, ele passa a ser mais forte, ele passa a ser vibrante, ele passa a ser realmente algo importante na vida das pessoas. Mas quando a gente não percebe esse sentido nem em nós e muito menos nos outros, a gente acaba se tornando pedra de tropeço para eles. Então, que a gente possa crescer cada vez mais na nossa fé, na nossa esperança de levar um sentido maior para os nossos irmãos. Juan, nossas considerações finais para os nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa nossa escola vivencial. Eu gostaria de ressaltar alguns outros pontos da minha pesquisa, que acho que vem ao caso, principalmente nessa questão da família. Eu investiguei sobre a questão do Japão. O Japão é um dos países com mais índice de suicídio, né? E no Japão, a gente percebe que eles perderam totalmente o ideal de família. Lá, a questão da tecnologia é muito forte. A questão tecnológica é muito forte. Então, até nas próprias relações conjugais, já são difíceis manter um relacionamento. Eu li um autor, me falha o nome agora, mas um artigo sobre, ele dizia o seguinte, que os japoneses, eles já não sabem lidar mais com uma mulher, principalmente os jovens, não sabem lidar mais com uma mulher. Por quê? Eles estão muito entregues justamente à questão hedônica, ao prazer. E um prazer perpassado pela tecnologia. Isso aqui é um grande perigo dentro das famílias hoje. Talvez, não sei se vão ter um dia uma oportunidade de discutir esse assunto, que é sobre a questão dos prazeres sexuais auto-voluntário, né? Que é a si mesmo. Então, dentro dessa pesquisa, a gente foi vendo diversas outras coisas que se fazem presente na sociedade atual. E eu receio muito, eu tenho um medo de que a nossa sociedade possa chegar a esse fim, de não saber se facultar diante do uso da tecnologia. Pode acontecer isso, como assim acontece no Japão. E quanto à questão do sentido da vida, trago para vocês presente, né, a figura de Viktor Frankl, que tem uma obra chamada Em Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida. Ele era um prisioneiro no campo de concentração. E ali ele não tinha mais a quem buscar. Ele não contava mais com a ajuda de outras pessoas para o tirar dali. E durante o tempo que ele passou lá, ele comia um pedaço de pão por dia. E o trabalho era pesado, era quebrar pedras. Mas mesmo assim ele foi encontrando na sua própria existência, no ato de existir, no valor da vida, um sentido para a vida. Ou seja, aqui um conselho, nunca limite a sua existência na dor. Porque às vezes a gente limita a nossa existência na dor. E Deus nos deu um grande dom, que é a nossa vida. Ele nos deu, então nós devemos cuidar. Nós não podemos deixar que ela se esvaia. Nós não podemos somente existir. Nós temos que cuidar dela, pois foi um dom dado por Deus. E aqui entra a questão no documento da Igreja Católica, que é sobre o suicídio, né? Muitos se perguntavam e eu me perguntava, será que o indivíduo que se suicidou, ele está condenado ao inferno? O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus, por caminhos que só Ele conhece, Ele pode salvar uma pessoa que se suicidou. Então não deixe, terminando a minha fala, não deixe o sentimento de dor, de fraqueza, de impotência tomar conta da tua existência. Coloque na tua existência um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso. E o sentido último da nossa vida é Ele. Nós viemos dele e para Ele voltaremos. E Ele se revela a cada dia, a cada um de nós, nos dispondo o caminho certo a seguir. Vamos, com fé, caminhar, tendo sempre Nossa Senhora, que é um exemplo muito importante na nossa vida, uma mulher que nos aponta o seu filho, e ela nos destina a esse sentido. Por isso, pratiquemos em nossas famílias a oração do terço, a oração, o envolvimento com a palavra, a intimidade com o Deus Altíssimo. Ele é o sentido da nossa vida. Agradecemos então a presença e a fala do nosso irmão Juan,
Patrick Rocha, ele que é seminarista, e que nós vamos estar orando por ele, porque nós vamos ter um grande sacerdote, né? Um grande mensageiro aí, seja qual for a comunidade que ele vá assumir. E a gente agradece muito, Juan, tá? São pesquisas como essa que abrem também várias perspectivas de estudo e de ajuda, né? Quantos dos nossos irmãos que estão do outro lado do computador, do celular, da televisão agora, que estão nos ouvindo e começaram a se perguntar, né? O que eu estou fazendo para dar sentido à minha vida e também à vida do outro, né? Porque enquanto família, nós somos também responsáveis para ajudar também no sentido da vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, nosso muito obrigado por você que esteve conosco até agora. Obrigado, Juan. Eu que agradeço. Eu espero que em outros momentos a gente possa se encontrar para outras temáticas, porque eu sei que nossos seminaristas, nossos futuros sacerdotes têm muito conhecimento, né? A gente busca bastante. E a estrada do conhecimento é infinita, tá? Então, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. E lembre-se, tá? Use máscara, tá? Esse final de semana que passou, nós perdemos muitas pessoas. Então, proteja também quem está do seu lado. Faça esse ato de amor. Utilize máscara e utilize o álcool em gel. Uma boa noite, um abraço no coração, tricolores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Decolores é a primavera florindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos.